Olá turma, tudo bem? Então, até agora a gente fez algumas atividades mais soltas, alguns trabalhos, e a partir de hoje a gente vai trabalhar com o livro de Educação Física, tá ok? Então, vocês peguem o livro de Educação Física de vocês, lá na página 46, volume 3, no caso a terceira unidade, capítulo 5, e vamos falar sobre os esportes coletivos de invasão. O que são esportes coletivos de invasão? Esporte coletivo é aquele que é praticado por mais de um indivíduo, atleta, aluno, depende da situação. E de invasão por quê? Porque você tem que sair do seu espaço, invadir o espaço adversário para fazer um ponto, fazer um gol, e aí vai. Então, esportes de invasão. Você sai do seu território, da sua área, seu espaço, e invade o espaço adversário para pontuar, de alguma forma. Então, quais são esses esportes? Tem o handebol, o basquete, o futebol, entre outros. Então, para começar, eu faço uma pergunta para vocês. O que vocês sabem sobre o handebol? O handebol pode ser transformado? Como? Ele pode ser adaptado? Então, são algumas perguntas. Vocês vão trazer para mim, né, a gente vai discutir na próxima aula, qual o conhecimento que vocês têm sobre o handebol. Eu acredito que vocês devem, pelo menos deveriam, porque, se não me engano, ano passado eu já passei, e aí quem continuou na escola desde o ano passado já tem uma pequena experiência. E também deve saber que é um esporte que eu pratico, então quer dizer que eu gosto muito, beleza? Então vamos lá. Com base em questões, nessas questões que eu fiz para vocês, de o que é o handebol, o que vocês sabem sobre, vamos construir, né, uma relação aqui da sua história, regras básicas, caracterização do esporte coletivo de invasão. Essas informações de história, regras, se eu não me engano, vocês já tiveram, mas a gente tem a oportunidade de rever. Então a gente pode ir lá no site da Confederação Brasileira de Handebol e dar uma olhadinha nas regras básicas, beleza? Então, além da ampliação dos fundamentos no esporte que a gente trouxe para vocês, é importante que vocês entendam as mudanças que ocorrem nas práticas esportivas e quais são os motivos. Também perceber por que o esporte transforma. E quais são essas razões? Normalmente por causa da necessidade de algum grupo. Por exemplo, o basquete foi criado nos Estados Unidos lá porque eles precisavam adaptar um esporte que fosse praticado durante o inverno dentro de um ginásio fechado. Então criou-se o basquete. No caso do handebol, a gente vem questionando, ele pode ser adaptado? Tem variações? Pode ser praticado de outra maneira? O futebol, por exemplo, como esporte coletivo de invasão, ele foi criado há muito tempo atrás, e hoje a gente tem o futsal, que é uma variação que saiu do futebol de campo. Então existia o futebol de campo e ele se adaptou por uma necessidade, que no caso era a quantidade de jogadores para se jogar é muito grande. Então, quando o número era pequeno, ficava inviável jogar. O que eles fizeram? Adaptaram para o futebol de salão, hoje futsal. Então, com um número reduzido, eles conseguiam praticar. Então, existem modificações e essas modificações, elas têm algum motivo. Alguém fez essa adaptação por vontade daquele grupo, porque eles tinham alguma necessidade de fazer essa adaptação. Beleza? E aí a gente tem as variações da modalidade que são ocasionadas por alterações superficiais ou estruturais em suas regras. Assim, em função de novos desafios ou necessidades, os esportes passam por mudanças. Muitas delas levam à criação de um novo esporte. É importante você entender que todas as práticas corporais são criações humanas e, portanto, podem ser transformadas. Beleza? Ainda em relação às mudanças no esporte, é muito comum adaptar as práticas esportivas no ambiente escolar.
Então, às vezes na escola a gente não coloca aquela regra oficial. A gente faz algumas adaptações para que vocês possam evoluir dentro do esporte, né, e desenvolver essas práticas. Beleza? Por exemplo, a gente tem no handball de quadra, temos também o beach hand, ou handball de areia, que é praticado na areia da praia, no caso, é praticado normalmente na praia, e que temos versões. Temos o beach hand e o handball de areia, que é uma variação. O handball de areia é o mesmo handball praticado na quadra, a gente leva para a areia, com a mesma quantidade, normalmente as mesmas regras. Já o beach hand, ele tem uma regra específica, ele é diferente. Então, assim, aquilo que a gente acabou de falar sobre as adaptações, sempre um grupo precisou adaptar, por algum motivo. Então, ele vai ter aquele motivo específico, o porquê teve essas alterações das regras. E aí eu trago um exemplo para vocês sobre uma variação superficial, que é quando são modificadas algumas regras do esporte, mas sem criar uma nova modalidade. Por exemplo, quando passou a ser permitida a utilização dos pés no jogo de vôlei. Foi uma adaptação superficial, não mudou nada no jogo, de tempo, de tamanho de bola, de quantidade de jogadores. É simplesmente uma regra para dinamizar, né, o jogo ficar mais dinâmico e facilitar, e ficar mais bonito também. Essa é uma variação superficial. Já uma variação estrutural ocorre quando a modificação das regras provoca alterações na estrutura do espaço, tempo, número de jogadores, alguns movimentos do esporte de origem, tendo como consequência o surgimento de uma nova modalidade, que é o caso do futsal, né, que eu acabei de falar. Pela quantidade de jogadores, viu-se a necessidade de praticar o esporte com um número menor de atletas, de praticantes, e aí criou-se o futsal. Certo? Então, assim, fundamentos do handball. Os fundamentos do handball são movimentos básicos. As ações realizadas pelos jogadores para alcançar os objetivos do jogo. Eles são muito semelhantes, ao do basquete. No entanto, o tamanho da bola e a dinâmica do jogo sugerem diferente forma de utilização dos fundamentos. Então, a gente olhar para os fundamentos do basquete e do handball, são parecidos. O manejo de bola, você tem que driblar a bola, né, quicar a bola no chão. Você tem que dominar a bola. No basquete usa-se muita empunhadura com as duas mãos. No handball você segura a bola com a mão só, usa mais a ponta dos dedos para segurar a bola, porque é uma bola menor, né? O handball, assim como no basquete, é importante ter o domínio da bola, o manejo. Como a bola é menor, você segura com uma mão só e consegue fazer as jogadas, os movimentos mais característicos do esporte, né? Como o passe e a recepção. E a gente tem vários tipos de passe. O principal deles é o passe de ombro. Aí tem o passe lateral, tem o passe por trás da cabeça, passe de costa, passe por trás do quadril. Então, tem diversos passes. E a recepção, você pode receber a bola com as duas mãos, com a mão só. E aí vai depender da sua habilidade em domínio de bola, né? A sua habilidade com o esporte. Bom, tem os arremessos, né? Progressão, arremesso com apoio, arremesso de suspensão, que é saltando para arremessar. Drible, como no basquete, quicado. Aí tem aquela diferença. O basquete você pode conduzir a bola e você quica a bola mais lateral ao corpo. O handball, a bola é menor, você não pode fazer a condução e você tem que conduzi-la, fazer o drible dela é mais frontal. Então são algumas diferenças de características entre um esporte e outro, beleza? Mas cada um com a sua dinâmica e com suas especificações, beleza? Então aqui a gente falou sobre uma basezinha do handball,
dos esportes coletivos de invasão, repetindo, são esportes onde você sai da sua área e invade a área adversária em busca de pontos, ou de gols, ou de cesta, de acordo com o esporte que você está praticando. Bom, eu queria muito, né, praticar o handball com vocês, levar na prática. Quem esteve comigo o ano passado na escola, a gente fez algumas aulas práticas no nosso espaço lá, e aí eu acredito que vocês conseguiram assimilar um pouco do esporte. E eu espero de vocês o seguinte: vão lá no site da federação e pesquisem as regras, tamanho de quadra, número de jogadores, tamanho do gol, né, as principais regras do handball, para a gente poder discutir na próxima aula. Beleza? Então, fica aqui o meu abraço, um beijo e até a próxima. Valeu, tchau!